E aí, pessoal do 7º ano, tranquilo? Todo mundo se protegendo nesse período de quarentena, se cuidando, a saúde em primeiro lugar. Muito bem, vamos para o nosso trabalho de hoje. Eu quero mostrar para vocês um artista que eu conheci há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar a técnica da aquarela. Então eu sou muito fã dele. É um artista brasileiro que se chama Marcelo Daldossi. E atualmente, pelo que eu vi, ele reside nos Estados Unidos, em Nova York. Ele cursa, não sei se ele faz faculdade lá, ou enfim, se ele trabalha lá, mas enfim, a obra dele, agora ele então reside nos Estados Unidos, mas é um artista brasileiro, muito talentoso, e eu quero que vocês primeiro vejam as obras dele, para depois então a gente comentar e conversar sobre o que vocês vão fazer de atividade sobre ele. Segue o vídeo. Então, alunos, eu não conheço a obra do Marcelo Daldossi tão profundamente para saber todas as técnicas e materiais que ele utiliza ao longo da carreira dele. Ele é um artista novo, né? Mas, enfim, o que me chama a atenção são as aquarelas dele, tá? Então eu vou passando algumas imagens e a gente vai ver que em todas essas obras eu não selecionei todos os estilos de pintura, todos os temas que ele aborda, mas os que me interessam para essa nossa aula. Então, o que vocês vão perceber em todas as aquarelas que vão seguir agora é que, além da paisagem ou do tema, existem essas letras aqui ao fundo, ó. Se a gente se esforçar um pouquinho, se nós nos esforçarmos, a gente até vai encontrar algumas palavras formadas pelas letras, mas eu acho que não é esse o objetivo do artista, né? Porque senão ele seria mais direto quanto a isso. Então, já pensando na nossa tarefa depois, que vocês vão criar um desenho e utilizar essas letras de forma aleatória ou palavras, né? Geralmente elas são utilizadas na mesma cor do fundo onde elas estão inseridas, então podem ver, claro, essa obra aqui ela é uma monocromia, tirando ali o cachorro que contrasta, o mar, o barco, o céu, as montanhas ao fundo são todas nos mesmos tons de azul. Mas o céu, né, um azul clarinho, quase um branco, acinzentado, e as letras um tom um pouco mais escuro. Então vocês vão ter que fazer, é uma sugestão, né, usar as cores conforme onde elas estão. E não precisa formar, né, aqui não precisa formar uma palavra ou uma frase. Gente, as letras aqui, elas são mais um elemento estético, elas têm quase a mesma função do que o barco, o cachorro. Elas ocupam um espaço predisposto, pensado, ele é pensado antes de colocar, ele ocupa para dar equilíbrio à imagem. Olha só, aqui já não são letras como aquelas de antes, aqui é uma escrita, né, diferente, de novo não dá para entender o que está escrito, né? Volto a frisar as habilidades dele como aquarelista são muito grandes, ele domina demais, inclusive ele é referência para mim, né? Ele é uma inspiração, eu gosto muito e quero chegar um dia no nível de aquarelas que nem o Daldossi. Mas essa escrita, ó, parece uma carta, né? Uma carta antiga, um cartão postal que foi escrito por cima, dá essa ideia, esse objetivo, né? Aqui é a mesma coisa, olha só, parece uma foto, ele é muito bom. Aqui o rosto, né? Formado um rosto, ao fundo também algumas coisas escritas, sempre isso, né? Esse é o tema do trabalho. Aqui, o mesmo trabalho que a gente viu anteriormente. A Torre Eiffel, olha que bacana, né? A torre com as luzes acesas e do lado com as luzes apagadas. E de novo as letrinhas aparecendo ao fundo. Aqui a mesma coisa. Ó, sempre as letrinhas. Olha esse aqui, muita gente gosta. Quando eu mostro esses slides nas aulas presenciais, o povo gosta de reproduzir essa imagem. Se quiser fazer algo parecido depois, sintam-se à vontade.
Aqui ele faz algumas ilustrações de figura humana, também bem bacana. Certo, gente? E aí, gurizada? Gostaram das aquarelas do Daldoce? Muito massa, né? Então, gente, a ideia para vocês hoje é pegar, criar um desenho, uma ilustração, fazer uma paisagem ou fazer um bichinho como ele fazia. Vocês viram os gatinhos dele, né? Tá aqui uma imagem. Como vocês quiserem, pode ser uma cena da cidade onde vocês moram, pode ser um retrato, enfim, alguma coisa que vocês acham que vai ficar legal. E ao fundo, então, vocês vão colocar essas letras ou essa parte escrita, tá? Lembrando, gente, não precisa ser... a gente não precisa entender o texto. Não é, a ideia é só as palavras e as letras nesse contexto, elas aparecem como mais um elemento estético na imagem e não como um texto que a gente vai ler e compreender, certo? É mais para a parte estética. Então vocês podem fazer essa escrita, né, cursiva, podem usar o mesmo tom, por exemplo, fiz o céu azul, quer usar um tom de azul um pouco mais escuro para fazer as letras. Faz ali, vai ficar legal, certo? Então lembrando, é mais juntando a ilustração com a parte escrita de forma estética, certo? Bom trabalho, se cuidem, até o próximo.